Um bom vilão é tão importante quanto um bom herói, seja em qualquer tipo de história, literária, cinematográfica ou televisiva. Assim como em qualquer situação da vida, precisa existir equilíbrio. A gente tá cansado de ver vilões mal construídos ou simplesmente fracos, levando pro fundo do poço um filme que tinha potencial para ser um sucesso. Como foi o caso do Coringa, do Esquadrão Suicida, interpretado pelo Jared Leto, que mirou no icônico, mas acertou no tosco. Outro exemplo de vilão péssimo foi o Senhor Frio, interpretado pelo Arnold Schwarzenegger no filme Batman e Robin. Para começo de conversa, esse filme nem deveria existir. Não é à toa que os dois exemplos que eu citei foram um fracasso de bilheteria. Mas esse não é o tema do vídeo, muito pelo contrário. A ideia é trazer os melhores vilões do cinema. Para isso, eu separei 10 vilões que se tornaram tão populares quanto os próprios heróis. Vocês querem saber quem tá nessa lista? Então vem comigo! Porque eu sou a Larissa Pansani e esse é o Lollipop. Mesmo que os antagonistas façam coisas inimagináveis, eles merecem o crédito por 50% do filme. É aquela história, né? Personagens que a gente ama odiar. E mesmo sabendo que quem vai levar melhor no final das contas é o mocinho, a gente torce para que os vilões tenham pelo menos um final decente. Principalmente se esses vilões tiverem a história contada em detalhes, de alguma maneira justificando as atitudes, as ações, o que acaba tornando esses antagonistas mais humanos. É isso mesmo, nos últimos anos a gente tem visto uma versão mais humanizada dos vilões, que mostram o porquê deles terem chegado até ali. Mas antes de continuar e de chamar a minha lista, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, já deixar um like no vídeo e deixar aí também nos comentários quais são os melhores vilões dos últimos tempos. Bom, para começar essa lista, eu vou trazer um personagem que me dava arrepios, que era para mim o mais assustador da minha infância, que é o Freddy Krueger, da franquia A Hora do Pesadelo. Para quem não sabe, o Fred é um assassino de crianças que, após ser queimado vivo, passa a atacar adolescentes através dos sonhos. Mas apenas o fato dele conseguir controlar os sonhos das pessoas e matar essas pessoas enquanto elas dormem já era suficiente para eu não conseguir dormir. E era sempre assim. Eu assistia qualquer filme do Freddy Krueger e passava uma semana dormindo com a luz acesa. Então fica aqui o meu registro, o meu 10º lugar para esse vilão que foi icônico na década de 80 e assustava as crianças que, assim como eu, consumiam esse tipo de filme. Agora, em 9º lugar, tem um dos maiores exemplos de vilão com motivações, com objetivos. Ele não é apenas o antagonista, o que faz o contraponto com o herói. Ele é simplesmente o causador de todo o rebuliço. Eu tô falando do Thanos, do universo cinematográfico da Marvel. O principal objetivo do Thanos era trazer estabilidade para o universo, já que ele acreditava, né, que a população maciça inevitavelmente acabaria com todos os recursos existentes, levando a um colapso. Mas para fazer isso, ele decide simplesmente exterminar metade de toda a vida no universo, porque só assim o mundo conseguiria encontrar equilíbrio. E olha, gente, apesar de ter colocado o Thanos nessa posição, na 9ª posição, eu acho ele um dos personagens mais complexos da história. Ele não é simplesmente mau, frio, indiferente, ele tem sim sentimentos. A gente consegue entender o amor que ele sentia pela Gamora, até mesmo no momento que ele sacrifica ela. E é por isso, né, que os Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato foram esse sucesso de bilheteria. Por quê? Porque eles tiveram um vilão à altura dos super-heróis. Agora, gente, em 8º lugar, eu coloquei o Scar, de O Rei Leão, porque assim como o Thanos, a gente consegue identificar as motivações do Scar, apesar de elas serem horríveis. O fato dele ter sido sempre rejeitado por ser irmão do futuro rei, assim como a gente também vê acontecer com o Loki, o irmão do Thor, acaba gerando uma empatia pelo personagem. Só que essa empatia acaba no momento em que a gente se dá conta de que essa rejeição se torna inveja, né? Cobiça, ciúme. Porque o Scar não quer simplesmente a posição do irmão, ele quer acabar com a existência do irmão. Então, apesar da gente conseguir identificar a motivação, a gente se dá conta de que é uma motivação perversa. Só que ao mesmo tempo a gente consegue ver o quão importante é esse equilíbrio entre ele e o Simba, por exemplo. Quase que uma coisa entre bem e mal, certo e errado, yin e yang. Logo, eu posso falar com propriedade que o Rei Leão não seria a mesma coisa sem o Scar. Agora, em 7º lugar, tem um dos maiores vilões e um dos maiores filmes da modernidade, que é o Jack, de O Iluminado. Para começar, o filme é inspirado no livro de Stephen King, que é uma obra de arte. E foi como eu disse, metade do sucesso do filme, ou até mesmo mais da metade, é culpa do antagonista, que nesse caso é praticamente o protagonista. Ao mesmo tempo em que a gente vê a dificuldade do Jack com bloqueio criativo, que acaba se tornando meio que uma prisão intelectual, a gente também descobre facetas do personagem, que a gente nem imaginava. Agora, deixando as interpretações de lado, sejam elas religiosas ou sobrenaturais, o Jack começa meio que a querer matar a todo custo a própria família. Mas agora eu pergunto, cadê as motivações nesse caso? Bom, isso daí já é conteúdo para outro vídeo. Só que na minha opinião, é exatamente essa prisão intelectual que acaba tornando o personagem esse psicopata, levando ele ao limite. E agora, em 6º lugar, a gente tem uma vilã,
porque não são apenas os homens que conseguem ser icônicos. E nessa posição eu separei a Mildred Ratched, que apareceu pela primeira vez no livro Um Estranho no Ninho. Em 1975 ela voltou a aparecer no filme estrelado pelo Jack Nicholson. No longa, Ratched é a enfermeira-chefe de uma ala psiquiátrica para onde o personagem do Jack Nicholson é levado para terminar de cumprir uma sentença por estupro de uma garota de 15 anos. A própria intérprete da Ratched, a Louise Fletcher, explicou que a personagem é uma mulher maléfica e psicótica, só que no filme ela é retratada de modo mais humano, o que torna ainda mais horripilante. No ano passado a gente conferiu na série da Netflix toda a história antes da Ratched ir para essa ala psiquiátrica, então é possível entender tudo que ela passou e, mais uma vez, as motivações por trás de tanta crueldade. Agora, em quinto lugar, a gente tem exemplo de um outro vilão que se tornou tão icônico que ganhou uma série só pra contar a trajetória. Eu tô falando do Norman Bates, de Psicose. O vilão também apareceu num livro de 1959, só que só bombou em 1960 com o filme do Hitchcock. Basicamente, a gente consegue caracterizar o Norman como um psicopata com vários mommy issues. Isso porque quando ele mata as pessoas, ele meio que assume a identidade da mãe dele. Óbvio que o transtorno não isenta o personagem de cometer esses crimes, só que a relação doentia entre ele e a mãe, mostrado na série Bates Motel de 2013, ajuda os espectadores a entenderem como funciona a cabeça do Norman. E, gente, ele se tornou tão popular que é impossível a gente não assistir o filme ou a série e não sentir arrepio. Só que vamos em frente, porque em quarto lugar a gente tem outro psicopata. KKKK Crime. É o Hannibal Lecter, que apareceu pela primeira vez em 1988 no livro Silêncio dos Inocentes. E logo depois também ficou conhecido pelo filme. E, gente, o Hannibal não é apenas um psicopata, ele é um canibal. Tipo, eu acho que o mais pirado é que ele era psiquiatra. Ou seja, ele conseguia entrar na cabeça das vítimas. E é exatamente o que ele faz com a Clarice, interpretada pela Judy Foster. Eles ficam num eterno jogo de perguntas, onde ele ajuda ela a traçar um perfil psicológico de um serial killer, em troca dela responder as perguntas sobre a vida dela particular. Vocês conseguem entender o quanto isso é macabro? Nesse caso, eu vou ter que dizer que é impossível justificar as ações do Hannibal, já que ele é um psicopata. Só que, por outro lado, a gente consegue ver o carinho que ele nutre pela Clarice. Então, mais uma vez, né? Muito mais complexo do que a gente imagina. E agora, em terceiro lugar, a gente tem um dos maiores vilões dos quadrinhos e das versões cinematográficas de super-heróis. Eu acho que todo mundo concorda que o Coringa foi um puta de um vilão e um cavaleiro das trevas. Só que nesse caso, eu acho que o mérito não é nem tanto pela construção do personagem, que foi sim fenomenal, mas sim pela interpretação do Heath Ledger. O cara se doou de corpo e alma. Mergulhou no personagem como eu nunca vi ninguém fazer. Eu acho que foi isso que trouxe tanta notoriedade para esse vilão em específico. Ao contrário do Coringa do Jared Leto, o Coringa do Heath Ledger tinha uma vibe sinistra e ao mesmo tempo cômica. Definitivamente, essa foi a melhor representação do Coringa que eu já vi na minha vida. Então eu acho que mais do que o próprio personagem, o ator merece levar o crédito. Agora, o segundo e primeiro lugares sempre acabam me gerando uma dúvida interna, porque eu amo de paixão os dois. É muito difícil escolher quem é o meu preferido, só que eu acho que mesmo assim, o que eu vou colocar em primeiro lugar consegue ter um papel mais balanceado com o herói, o que não acontece, na minha visão, com o vilão do segundo lugar, que acaba meio que roubando os holofotes do protagonista. Então, em segundo lugar, eu separo o Darth Vader. Eu acho que o que faz o Vader ser um vilão completo é a facilidade com que ele manipula as pessoas, seja através da força ou não, além dele criar um império com as próprias convicções. Quando eu assisti a trilogia que conta a história do Anakin, eu percebi que o lado sombrio sempre foi mais forte nele do que o lado da luz. E isso acaba se acentuando na vingança do Sith. Só que é algo que a gente vê crescendo, né, dentro dele, aos poucos, gradualmente. Só que ao mesmo tempo a gente também consegue ver que ele tinha sim um lado forte da luz. Sempre que a gente lembra, por exemplo, do amor que ele sentia pela Padmé, ou até mesmo pelos filhos, né, que ele teve com ela. Só que mesmo assim o lado sombrio falou bem mais alto. E isso acabou levando a popularidade do Darth Vader, bem maior até do que a do Luke. Então eu acho que nesse caso faltou um pouco de equilíbrio entre os dois, que não acontece com o primeiro colocado, aquele que não deve ser nomeado, o Lorde das Trevas, o Voldemort. Inclusive eu coloquei ele nessa posição simplesmente pelo fato das pessoas não conseguirem falar o nome dele, terem tanto medo a esse ponto. A forma com que eles tratam o Voldemort como se ele fosse a encarnação do próprio mal é maravilhosa. Ao contrário do Darth Vader, que roubou a cena, o Voldemort fez o papel de antagonista, pau a pau com Harry. Os dois eram extremamente poderosos. Era uma guerra de igual para igual. Só que, né, a ânsia pelo poder e a obsessão de criar um mundo sem trouxas e sem mestiços tornava o Voldemort ainda mais odioso. É basicamente a história do Darth Vader, só que no mundo bruxo. A caracterização do Voldemort como o próprio mal, principalmente na hora dele criar as Horcruxes, foi o que me
me fez colocar ele no topo da lista. E ele acabou virando um dos vilões mais populares de todos os tempos. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um like e aproveita também para se inscrever no canal. Não esquece também de deixar aí nos comentários quais são os vilões preferidos de vocês. Um beijo pra vocês